Aqui, voltando, live leve solta, bloco 2, bloco debate. Ai, fiquei tão mais animada depois dessa live leve, solta, debate. Vocês estão aí? Vocês escutam? Voltando. Muito bem, Ramon, um beijo, querido. Juliana já tá aí com a gente. Gabi, vocês querem fazer perguntas? Eu tô vendo aí. A hora é agora. Juliana já se inscreveu. Beto! Meu amor, a conversa com o Russo foi tão boa. A gente tem que marcar uma nossa. Vocês querem fazer perguntas? Ei, Jaque! Tá muito massa mesmo. Vocês estão voltando? Turbinada. Tô sim. Bom, perguntas. Acho que agora é a hora do debate propriamente dito. Vamos lá. Braz... Ei, gente, estão voltando? Fede, querido, um beijo. Gente, se vocês quiserem chamar pessoas que vocês viram que não estão aqui, né? E a hora é agora. Fernanda Gonzalez, um beijo, meu amor. Vejam, Vivi, oi Maria, lembrei da entrevista de Regina Duarte ontem, pessoa que não entende nada de administração pública. Não entende, de jeito nenhum. Vamos lá, as pessoas estão voltando pouco a pouco, agora é a hora do debate. Esse é um teste que a gente vai fazer hoje, porque no primeiro momento a gente vai levantando esse debate, né, sobre os conceitos, as ideias, esse sensível, e o segundo momento é o momento de realmente mapear, cartografar, entender na cidade onde estão essas experiências que podem ser potencializadas, que podem ser articuladas e que devem ser afirmadas, ou seja, imaginadas em outras, com outras extensões. Então teremos convidadas, mas a ideia é que a gente continue aqui com as perguntas, que vocês participem. Outra coisa muito importante é que nós estamos em coletiva nas redes sociais e que agora nós temos um canal Maria Marighella, que é um canal em que a gente vai colocando esses conteúdos leve solta no YouTube, não só esses, mas outros. Então sigam aí o canal Maria Marighella. Tem também os canais da coletiva, são canais abertos para que vocês participem, entendam, enfim, integrem, tá? Eu vou chamar a Juliana, porque as pessoas já voltaram. Vamos lá, vou começar com Juliana Prats. Nesse momento, Juliana Prats. Ju, vai! Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Você me ouve bem? Show. Se você. Tudo bem, tudo jóia. Obrigada aí pelo apoio. Qualquer coisa eu grito pela varanda. Juliana Prats, doutora, psicóloga, vice-diretora do Instituto de Psicologia da UFRJ de Humanidades. Ju, eu te chamo de Ju muitas vezes, mesmo com com títulos e honrarias, para estarmos próximas nesse elo em coletiva. Você quer ter um fundamental para as nossas percepções de distância no contexto da coletiva. Tem um reverb no som? Tá um pouco, eu acho. Vou diminuir para ver. Vou tirar daqui. Mas tem uma coisa que eu queria muito que a gente fizesse agora, que é o mapeamento de experiências disso que a gente está falando. A gente está uma cartografia do café, do na cidade. E agora o exercício é realmente falar para as pessoas, dizer, olha, agora está dizendo baixo. Está dizendo assim, Ju, tem que baixar. Será que você, que sou eu? Eu baixei aqui o máximo. Pronto. Alô? Alô. Coloca o fone. Vou colocar o fone, então. Ainda. Então, esse segundo momento, a gente hoje está se balançando porque o celular não tem bateria. E aí eu tô segurando na mão, tá? Pronto, fone. Então, Ju precisa baixar um pouco e pronto, Ju já vai colocar o fone
Então, esse segundo momento da live é o momento em que a gente vai fazer o trabalho mesmo de mapear e falar dessas experiências. E não tem como a gente falar de infância hoje em Salvador sem apontar algumas experiências extremamente relevantes. A primeira que eu queria falar, antes mesmo até de falar mais especificamente com você, é da experiência do Espaço Cultural Alagados. Nós tentamos muito trazer Jamira, trazer Lurdinha, lá daquela região ali da Península Itapajipana, né, da Península, e falar que lá em Alagados, ou seja, você tem uma articulação que tem o Espaço Cultural Alagados, a creche Rubi, a escola Luísa Maim, outras articulações com escola, com base comunitária, ou seja, tem uma rede, casa de oração, ou seja, você tem ali mapeado uma série de a feira, eles têm inclusive uma moeda própria, ou seja, eles têm uma economia do comum ali, em que eles têm um tipo de moeda que circula no comércio local. Então, a ideia é Lucomin, fundamental no debate da infância. Então, Lucomin, Poliana Bicardi, ou seja, são tantas as pessoas, né, fundamentais que estão pensando em infância, estão atuando com a infância. E Jamira, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente, mas eu quero mandar aquele beijo, aquele abraço, com todo o respeito com aquilo que acontece, que acho que é um exemplo na cidade, e precisa ser conhecido, visibilizado e, de algum modo, ser visto como uma tecnologia do comum, uma tecnologia a serviço da vida em comum, comunitária e para a cidade, produzindo democracia na cidade. E aí, voltando mais para a nossa conversa, né, que você pode fazer grandes colaborações, mas eu queria muito falar da experiência do Crianças na UFBA. Né? É uma experiência... as pessoas devem conhecer, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, mas é uma coisa, Ju, muito forte, né? Ou seja, você pega... Bom, eu nem vou comentar. Eu queria que você falasse um pouco como é que nasce essa ideia, como é que vocês executam essa ideia e quais são os efeitos, né? E aí eu acho que dá pra gente conversar um pouquinho. Alguém me dá aí a dica de 20 minutos? Uai, não quero encerrar não, de jeito nenhum. Agora preciso testar se o áudio tá bom, Maria. Tá, testa aí. Eu tô te ouvindo super bem. Você consegue me ouvir bem? Pronto. Super. Então, o Crianças na UFBA, eu quero primeiro agradecer, né, esse convite para vir participar desse debate. Tenho acompanhado, faço parte da coletiva e me sinto super integrada a isso. Então, assim, não me sinto num debate externo, mas justamente debatendo entre companheiros. E o projeto Crianças na UFBA é um projeto que eu costumo dizer que é absolutamente simples, mas justamente por isso muito radical, né? Principalmente quando a gente fala de infância e cidade. O projeto Crianças na UFBA surge em 2015, quando a gente tem uma atividade na Universidade de Greve, na UFBA, em que os professores e filhos de professores vão até a universidade para fazer um sarau infantil, como uma proposta da Faculdade de Educação e do Sindicato de Professores. Nesse momento, quando a gente se depara com aquele espaço da universidade, que é a Praça das Artes em Ondina, e a gente observa as crianças brincando, explorando aquele espaço, aquilo me tocou de uma forma, na emoção de poder observar tantas crianças... Peraí, só um minuto, Ju. Alguém está pedindo para aumentar o som. Pode aumentar o volume porque botou o fone. Pode aumentar um pouquinho. Pronto. Então agora ficou melhor? Para mim tá. Para vocês aí... Tá. Aqui. Ai, minha filha aqui tá dizendo, ouvi disso. Parece a voz da mãe de Miguel e a mãe de Beto. Sim, somos a mãe de Miguel. Exatamente. E a mãe de Beto. Faltou essa parte na apresentação. Mãe de Luiz e mãe de Miguel. A tia Ju, né? Na verdade, quando os filhos dos meus amigos vêm. Então, quando eu vi aquele espaço sendo ocupado por crianças e por famílias, num espaço, numa lógica de solidariedade grande, porque a gente tinha poucos brinquedos naquele espaço, ao mesmo tempo um lugar seguro, um lugar com estacionamento, um lugar onde a gente podia transitar, e essa ideia, né, da cidade quanto perigosa, aquilo ali estava reduzido porque era um lugar fechado, e aquilo me encantou na possibilidade de que a gente pudesse trazer as crianças para ocupar o espaço público. Então, ali, para mim, era uma experiência que é artificial, né, na lógica, mas é uma experiência que
defende o não consumismo, e isso era absolutamente propício, porque naquele espaço não se vende nada, então nós não temos pessoas que podem vender ali livremente, e isso impedia a lógica do consumo. Ao mesmo tempo, a valorização do espaço público, então a universidade, enquanto um espaço que tem paredes simbólicas, porque as pessoas, apesar de poderem estar sempre na universidade, uma universidade pública, elas não entendem que aquele lugar é delas. Então, a universidade tem portas que são mais simbólicas do que reais, porque todo mundo pode, né? Nós temos segurança na porta, mas qualquer pessoa pode adentrar o espaço da universidade, mas isso não é muito claro. Então, quando eu vi pela primeira vez aquele espaço ocupado pelas crianças, eu entendi que ali tinha que ter um projeto. E naquele dia mesmo, em 2015, eu escrevi aquilo que é o projeto Crianças na UFBA, junto com a professora Adriana Ferriz, que é minha colega do Serviço Social, e a gente iniciou o Crianças na UFBA. Uma das experiências que eu acho, uma das falas das crianças mais radicais para mim, mostrando que a gente estava no caminho certo, foi uma criança que, quando sai do Crianças na UFBA, ela olha para mim e fala assim: hoje foi a primeira vez que o meu pai não me disse não. E isso é muito importante porque fala da interferência do consumo nas nossas relações, né? Ou seja, o consumo enquanto um divisor da possibilidade da gente poder conviver com as nossas crianças sem, de fato, estar mediada por essa relação de compra. Porque a gente sabe, a gente tem praças em Salvador, a ocupação de praças públicas em Salvador, ela começou a acontecer. Então, a gente tem a praça na Lúcia Magalhães, por exemplo, e que, efetivamente, nessa praça você pode gastar R$ 200 numa tarde. Essa interferência do consumo no espaço público, isso muda radicalmente a forma da gente poder usufruir o espaço público. Então, quando a gente vai para Criança na UFBA, a gente suspende a ideia de consumir, a gente coloca isso, né? A gente diz para as pessoas, a gente diz: compartilhe a água, compartilhe os brinquedos, compartilhe todo aquele espaço, cuide desse espaço coletivamente. Então, eu acho que isso muda completamente a relação. E a gente tem sido muito feliz com o projeto, né? Então, assim, o projeto tem dado resultados maravilhosos. Eu costumo dizer em todos os lugares que eu vou que foi engraçado a relação da universidade com o espaço das crianças entrar na universidade. Então, quando a gente pensou o projeto, falamos que a gente ia receber crianças e fizemos uma reunião com todos os setores da universidade, e o medo era: mas como assim? Como é que a gente vai receber crianças aqui? E se elas caírem? E se elas se machucarem? E a gente começou a pensar em todas as possibilidades que a gente tinha de proteger, né, entre aspas, as crianças, porque eu acho que essa palavra proteção, ela sempre briga com a palavra participação. A gente sempre usa a desculpa de que vai proteger as crianças para impedi-las de participar, e isso fica muito evidente nessa fala da universidade, que era: mas como é que vai ser? E se elas caírem, se elas se machucarem, se a gente perder uma criança aqui dentro, etc. Então, a gente começou a criar todas as condições possíveis. E a gente começou com um grupo muito pequeno de pessoas, eram os nossos amigos, o meu filho, né? Eu lembro que o pró-reitor perguntou para mim: mas você vai sustentar um projeto que uma vez por mês você vai encontrar as pessoas, vai vir para a universidade? Eu falei: olha, todos os dias eu estou com os meus filhos. Então, no sábado, eu vou vir com eles para a universidade. E isso, de fato, fez com que o projeto se sustentasse, né? Então, acho que a ideia de que a gente consiga estar no espaço público fazendo uma intervenção que permite que as crianças se apropriem do espaço é fundamental. Outro princípio, Maria, que eu acho muito importante que a gente traga para essa ideia do projeto Crianças na UFBA... Eu fico muito emocionada, viu? Assim, eu estou muito... Gente, aqui eu estou muito... Assim, eu não sei, eu estou... Ai, eu já não estava mais participando de formatura, porque eu choro em todas. Debates eu choro. Então, live, como é a minha primeira experiência, eu já não posso começar chorando. Eu vou pedir para vamos. Vamos. Então, quando um outro princípio que eu defendo muito no Crianças na UFBA é, de fato, a possibilidade da desinstitucionalização dos tempos infantis, né? A ideia de que as crianças devem ocupar o espaço para fazer aquilo que elas querem. Eu lembro que logo no primeiro momento alguém chegou para mim e falou assim: olha, eu gostei muito do projeto, mas eu achava que vocês deviam botar os horários. Um horário para a criança fazer a rodinha, uma hora para a criança fazer a brincadeira com a arte, uma hora para a criança ouvir o teatro, enfim. E eu disse: olha, é justamente isso que não queremos, né? Queremos que a criança possa vivenciar o espaço público do jeito que ela queira. E isso significa, por exemplo, ficar rolando ali o dia inteiro, a tarde toda, naquele montinho que a gente tem ali no meio da Praça das Artes, ou escorregar o tempo inteiro numa estrutura que a gente tem na biblioteca. Então, eu acho que isso muda também a nossa relação com
a lógica das crianças. Elas não precisam ser tutoradas pelos adultos para poderem usufruir do espaço. Então, é muito essa noção, né, de que as crianças possam livremente aproveitar daquilo que é um espaço público. E é muito legal aprender com as crianças nesse espaço. É muito bom fazer com que a universidade entenda, por exemplo, que as crianças, a universidade que produz tanto conhecimento sobre as crianças e que não trabalha com as crianças. Então, quando a criança entra na universidade, e o reitor, João Carlos, foi absolutamente fantástico, né, com o projeto, e ele dizia o seguinte: imagine uma criança, quando entrar nessa universidade como aluno, poder dizer, a primeira vez que eu entrei na UFBA foi no projeto Crianças na UFBA, eu brinquei aqui. Eu acho que isso faz muito daquilo que a gente espera, né? Que todas as crianças possam entrar na universidade. E foi por isso, inclusive, que eu estava discutindo um pouco, enquanto o Alessandro falava, e que você falava do capitalismo, sobre a ideia de que o Enem não pode acontecer. É preciso que a gente barre a ideia de que o Enem possa acontecer nesse período, porque, efetivamente, a universidade não merece mais um momento de cerceamento da possibilidade de todos entrarem na universidade. Então, é um pouco isso, né? O projeto Crianças na UFBA. A gente, nesse momento, está com Crianças na UFBA em casa. Então, demoramos um tempo, porque a gente não queria mais trazer atividades para as crianças. A gente queria que as pessoas pudessem viver o espaço, a criança em casa, também sem tarefas um pouco, porque logo no primeiro momento, na primeira semana, foi uma enxurrada de atividades, uma enxurrada de estratégias pedagógicas, uma pedagogização da vida diária, e que efetivamente isso nos assustou. Então, Crianças na UFBA deu uma parada mesmo, a gente parou, a gente recuou, a gente refletiu, mas a gente entendeu que é necessário também que os pais possam encontrar material de qualidade. Por isso que a gente volta com Crianças na UFBA em casa, com a ideia de poder trocar, né, com as famílias, estratégias e coisas que possam ser feitas, mas sempre ressaltando que o tempo lúdico e o tempo livre das crianças só é livre se ele só é lúdico se de fato é livre. Quando a gente tenta se apropriar do lúdico para torná-lo pedagógico, a gente fracassa na possibilidade de investir nisso com as crianças. E tem uma dimensão, assim, para a gente já ir, eu acho que a gente tá... Eu estou muito emocionada hoje, estou um pouco perdida no tempo, mas tem a dimensão da constituição de autonomia, né? Tem essa dimensão, se por um lado tem a adultização da infância, Alessandro traz isso super bem, mas também tem uma espécie de infantilização das responsabilidades, ou seja, isso é muito... né, é muito contraditório, é muito controvertido, mas isso é real, ou seja, você exige o tempo inteiro posturas de adulto e propõe pouco a autonomia, né? Impondo regras e mediações em que o adulto faz para a criança. Inclusive as escolas são muito responsáveis por isso, né? Em acúmulos, em sobrecargas. E uma coisa que me chama a atenção é aquele espaço como espaço também autônomo, né? A liberdade também como esse lugar de constituição de autonomia e, portanto, de afirmação de responsabilidades. Queria um pouco que você falasse como é que você percebe isso, né? Essa dimensão da constituição de autonomia, né? Do lúdico, claro, da liberdade, mas também da constituição dessa autonomia que não é a adultização. Isso é muito importante. Tem um autor chamado Manuel Sarmento que ele fala sobre os paradoxos da infância. E a liberdade, a autonomia, né, e a tutela é um dos paradoxos, porque efetivamente a gente fica sempre nesse... Parece que a gente perdeu um pouco o ponto adequado. Ou seja, houve um momento na história em que crianças e adultos se confundiam porque a criança era adultizada. Então, ela era vista como um músculo, né, um adulto em miniatura. No momento recente, atual, a gente tem uma certa inversão, porque a gente tem uma infantilização ou juvenilização geral, todo mundo quer ser um pouco adolescente, jovem, inclusive a criança, os adultos, etc. Mas a gente não promove aquilo que é a vivência de uma autonomia, porque os pais precisam, isso é bem paradoxal, efetivamente, porque os pais precisam, ao mesmo tempo que respeitam a criança enquanto sujeito autônomo, é preciso que essa autonomia seja considerando que a criança é um sujeito em desenvolvimento. É violento perguntar para uma criança
de 2 anos se ela vai ou não vai para a escola, por exemplo. Uma criança de 2 anos não pode decidir sobre isso. Não podemos perguntar a uma criança de 7 anos se ela vai para a escola ou não vai, se ela vai tomar banho ou não vai, por exemplo. Há questões aqui que implicam que a criança tenha os elementos necessários para que ela possa decidir, para que ela, de fato, possa participar. Então, a autonomia é uma construção, mas que dá muito trabalho, porque tornar o sujeito autônomo implica negociações, implica, muitas vezes, que ele demore muito mais. Eu costumo dar para os meus alunos um exemplo, que é ensinar uma criança a comer sozinha, por exemplo. Para ensinar uma criança a comer sozinha, você tem 2 opções. Se você sempre dá uma criança, coloca ela sentada na frente da TV, coloca a galinha pintadinha, a criança fica lá parada, você alimenta ela em 10 minutos. Né? Em 10 minutos ela come. Mas quando ela tiver 5, 6 anos, ela não vai comer sozinha se ela for alimentada assim. É preciso que ela tenha a capacidade de sujar, de derramar comida, de poder experimentar aquilo, ver como é que ela come, porque isso vai construindo autonomia. É claro, Maria, e eu acho importante, Alessandro e vocês terminaram a live falando disso, não é possível essa defesa da autonomia infantil se a gente não fala das condições, que é outro paradoxo que o Sarmento também traz. A gente sabe as necessidades das crianças, mas a gente não provê as condições estruturais necessárias para que essas necessidades sejam supridas. Então, se por um lado a gente entende que as crianças precisam de autonomia, a gente não dá tempo para os pais cuidarem, aí eu falo principalmente as mães, para poder fornecer essas condições. Então, a gente hoje, nesse momento, por exemplo, de pandemia, as mulheres estão se vendo cada vez mais sobrecarregadas porque o teletrabalho, o trabalho remoto, ele se sobrepõe ao cuidado com as crianças. Ele evidencia, ele denuncia uma sobrecarga feminina assustadora nesse momento de cuidado. Então, a autonomia infantil, ela precisa ser construída aos poucos, né, com a criança, no sentido do desenvolvimento, mas ela precisa ir assumindo tarefas, responsabilidades pequenas. E aqui há um ponto também, porque senão eu falo só de uma infância, e por isso que o título dessa live era Infâncias. Porque, obviamente, a gente sabe que tem crianças que são autônomas muito cedo, muito precocemente. Elas, inclusive, são responsáveis pelo cuidado de outras crianças. Porque há um estudo que mostra que na distribuição do trabalho doméstico, primeiro trabalham as mulheres, depois trabalham as crianças e só depois os homens. Isso é de uma violência absurda. Então, obviamente, a gente tem realidades infantis que as crianças são absolutamente autônomas de forma violenta, né? Elas são colocadas para todo tipo de responsabilidade, sem nenhum tipo de preparo. Então, acho que é um grande desafio o nosso. E que os adultos têm dificuldade de ajudar as crianças pela autonomia, porque, como o Alessandro colocou aí, são adultos infantilizados. Então, quando o próprio adulto não consegue o seu papel de autonomia, ele também não consegue ajudar com que as crianças sejam autônomas. Ju, obrigada. Gente, que lindo esse debate. Assim, fica um pouco mais longo, mas eu acho que é muito rico, porque a gente ganha tempo. Eu só queria, Maria, responder uma pergunta que sim, claro, aqui no meio, que tinha assim, como lidar Fernanda, com a culpa? Como lidar com a culpa se a gente não consegue dar conta de tudo? Eu acho que o dar conta de tudo já é uma violência. Né? A maternidade e a culpa parecem ser construções sociais muito bem traçadas. Parece que quando se constrói o lugar de uma mãe sozinha e que tem que dar conta de tudo, ela efetivamente não dará conta de tudo e não deveria ter que dar conta de tudo. Então, eu fico impressionada toda vez que alguma mulher vem falar de culpa, porque acho que isso é a demonstração absoluta da violência que a gente impõe sobre as mulheres. Quando a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, é no momento onde a gente mais fracassa, inclusive cuidando daquele que cuida. Você fez menção a isso no outro momento, que era o seguinte, é preciso cuidar de quem cuida. Por outro lado, quem é que precisa ser primeiro cuidado? É a própria mulher. Então, assim, há uma metáfora nos aviões que dizem sobre as máscaras de oxigênio, né? Então, assim, antes de ajudar alguém, utilize para você mesmo uma máscara de oxigênio, porque senão você não é capaz de ajudar os outros. Então, eu acho que é fundamental a gente entender que o autocuidado, então, assim, esquecer essa pergunta é a principal forma de como lidar. Tirar isso da nossa rota. Jogue ela fora, porque claro, ela é uma sacanagem conosco. Então, assim, esqueça essa pergunta, porque a gente não tem que dar conta de tudo. Então, obrigada. Obrigada a você, obrigada coletiva, manifesta, é coletiva. É a infância na centralidade de uma cidade de direitos.
né? Uma cidade que pode cuidar, né? Você só tem uma cidade cuidadora que cuida se você tiver todos esses sujeitos numa mirada do comum. Muito obrigada, Ju. Muito, muito, muito. Um beijo enorme. Continua aqui. Thaís, Alessandro, é coletivo, é manifesta, estamos juntos. Thay, te amo muito, muito, muito. Lu, comigo. Ju, até já, né? Até já. Eu sei Tô quem é aqui. que tá estando aqui. Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. Um beijo. Beijo. Gente, essa experiência manifesta tá uma loucura. Eu tô chorando, porque são outras vozes, né? São outras presenças, isso que é coletiva, isso que é manifesta. E agora nós vamos com Isabela Silveira, atriz, companheiríssima, gestora cultural, produtora, performer, mãe de Teresa e, vamos lá, mestre em artes cênicas. Cadê a Isabela? É Bela, Bela na foto. Isabela. Ai. Tá aqui conosco. Ai, eu não sei entrar. Entrou, não tá Mestra, aqui não. Se ajuste aí. me achei. Quanto... Ê, mulher! Antes de você entrar, quero fazer aqui uma menção. Não sei se ainda está conosco, mas enquanto Juliana falava, entrou Mariana, que tem o perfil chama Maripu, uma gestora cultural da Bolívia, de Santa Cruz de la Sierra, que é gestora de um espaço cultural em Santa Cruz, que é um equipamento, Bela, que tem um espaço permanente para a infância. Então, não é um espaço com programação para a infância, é um espaço permanente para que as crianças estejam. Eu acho que precisa ser um foco da nossa atenção, de que os nossos equipamentos, eles tenham, claro, eles são multifacetados, mas que eles tenham espaços, Sim. não é pela especificidade, eu acho que que a infância seja o tempo inteiro mobilizada. Incluída, né? Incluída. Exatamente. Meu amor, seja bem-vinda nesse live, cada dia menos leve, mas totalmente solta. Manifesta coletiva, você sabe que desde o primeiro minuto a gente sempre pensou muito em você, porque não tem como pensar numa cidade coletiva, uma cidade de direitos, sem pensar na infância, e você, assim, sempre no nosso radar. Então é muito bom nessa inauguração de infância ter você aqui. Pena que Jamira não está conosco hoje, Sim. Elas estão ali numa luta, né, de amparo àquela comunidade em razão do Covid, em razão da pandemia, elas estão com um trabalho todas as noites. Mas nós sabemos e podemos também falar um pouco disso, se você quiser. Então, seja bem-vinda. Queria muito que você falasse assim, da infância, o que é que, né, na gestão pública, Sim. nos espaços culturais, e como infância e espaços culturais são definitivos para a produção de direito na cidade. Perfeito, Maria. Agradeço demais o convite. Você ficou aí na dúvida, né? Mestra, mestranda. Eu já estou doutoranda, pesquisando infância. Ai, gente, o povo não... Não, normal. E assim, lutando para um espaço da infância que não seja a criança aluno ou a criança filho, que são lugares essenciais de se refletir e são muito bem discutidos, mas essa criança sujeito que ocupa um espaço cultural, sujeito que ocupa uma cidade, um cidadão de direitos, né? Apto, um agente mobilizador apto, capaz de estar em sociedade, precisa ser pensado também, como Alessandro bem falou, né? Nas suas habilidades, nas suas possibilidades de participação, de escuta. E não é simples conseguir encontrar um lugar para a criança nesses direitos de participação, de convivência, de estar junto com todos, sendo referendado como cidadão como todos os outros, né? A gente pensa muito nessa criança cidadão do futuro, mas as crianças são cidadãos do presente, transversalmente sensibilizados por questões das suas categorias sociais, para além da categoria social geracional, né? A infância sendo uma categoria social, as crianças são atravessadas pelas questões de gênero, como
como os adultos, as questões de classe social, de raça, de origem, de religião. E isso tem impactos na conformação não só do futuro, mas do presente desses sujeitos. E a cultura tem uma função essencial, né? Na percepção desse presente e na construção dessa narrativa do hoje, obviamente, articulada com esse futuro, né? É Bento que quer comer, dê comida ao menino, mulher. Chame Zacali, por favor. Dê comida ao menino, mulher. A gente tá nessa... Não, mas é porque eu tô tentando ajustar aqui. Tereza está decidida a entrar na live. Gente, mas eu vou atender esse menino, vai dar tudo certo. Então... Peraí, comande aí a live, que eu vou atender essa coisa. Muito bem, vá mesmo. Muito bem, Bento. E aí, viu, Marita, as pessoas que estão nos ouvindo, a ideia, o meu trabalho tem sido muito de trazer a criança no pensamento dessa cultura como arte, cultura como estética, cultura como um espaço cultural, como direitos culturais. E é interessante a gente ver no Manifesta esse lugar da cidade infância, porque as crianças são apagadas nos seus momentos mais decisivos, assim. No estar na cidade, a criança não é pensada como estar nessa cidade, a criança ela é assediada pelo consumo todo o tempo, ela não tem autonomia de movimento, ela não é pensada nas arquiteturas dos espaços. Um adendo, assim, que eu fico pensando toda vez que eu passo aqui na Orla de Ondina, naquela balaustrada baixíssima, que uma pessoa que estiver acompanhando ou pior, mais crianças, 2, 3 crianças pequenas, não vai ter paz nem um segundo, porque quem construiu aquela balaustrada não pensou no livre movimento de uma criança pequena. E não é sobre se machucar só, é uma questão de integridade física, de morrer mesmo se cair daquela altura, porque é uma balaustrada pensando no conforto visual, na fofura, na lindeza, na beleza daquela vista que é maravilhosa, mas desconsidera, por exemplo, a altura das pessoas menores e o impacto de uma queda dali. E eu fico pensando, quem constituiu isso? Que engenheiro é esse? Que pessoa pensou essa cidade que não consegue compreender? Oi, querida, volte. Tô falando da balaustrada de Ondina. Olha o que eu tô falando. Você tá ouvindo? Tô ouvindo. Toda vez que eu passo na balaustrada de Ondina... É um exemplo que parece descabido, mas não é. Toda vez que eu passo na balaustrada de Ondina, ali na Orla de Ondina, eu penso, quem fez aquela balaustrada naquela altura nunca andou com uma criança na rua. Ou compreende que a criança só pode se locomover na rua se ela estiver sendo controlada, mediada, inclusive no seu movimento por um adulto. Porque se a criança cair daquela altura, ela vai se machucar gravemente ou, quem sabe, morrer. E eu fico pensando, não é possível que... É possível, tanto é que existe. Claro. Mas como a gente naturalizou o apagamento, a invisibilidade presencial, epistêmica das crianças nos espaços coletivos. Eu sempre chego nos lugares, e é o meu papel de gestora, e agora, recentemente, fazendo uma especialização na UFRB, me dediquei a pensar numa cartilha para isso, pensar os espaços culturais, por exemplo, mas os espaços como um todo, que possam incluir as crianças, sem necessariamente serem exclusivos das crianças. Eu sou contra o espaço kids, ou a espacialização, kidsificação do mundo como premissa. É ótimo ter um lugar para as crianças, mas não precisa pensar sempre as crianças confinadas num espaço próprio, onde elas só lidem com crianças. A cultura, a formação, a existência, a sociabilidade entre adultos e também entre outras crianças é uma prerrogativa da formação deles, é um direito deles. E pensar a cidade e os espaços, e sobretudo os espaços culturais, que são os espaços de exercício ali das nossas subjetividades, ampliação dos nossos horizontes estéticos, é urgente. E vai do conteúdo, que a gente já tem pensado até com alguma evolução nisso, mas a espacialidade, né? Que convoca uma liberdade ou previamente cerceia o movimento, o livre movimento. E isso eu aprendi muito no Xisto, né? Aprendi naquele contexto, porque aquele espaço é extremamente amigável às crianças. Ele não tem nenhuma altura, nenhum obstáculo, nenhum tipo de
de desafio físico que possa colocar em risco a integridade das crianças. Oi, meu amor. Tá, se proteja. O bicho não vai pegar, não. Ela tá assistindo um desenho que tem uma coisa que dá medo, que ela não quer que tire, mas ela não quer ficar só. Estamos nessa questão. Claro, claro. E eu tenho pensado muito que os espaços só conseguem ser pensados, né? Eu tenho observado muito que os espaços só conseguem ser pensados, desconsiderando tanto as crianças, aqui como o Jorge falou, por essa perspectiva adultocêntrica que guia a sociedade, né? E, sobretudo, porque existe uma coisa muito marcada a partir do século XIX, mas no século XX, que é essa privatização da infância. A infância pensada como uma responsabilidade, a criança, na verdade, pensada como uma responsabilidade das famílias, e cada vez mais famílias menores, monoparentais, femininas, ou das instituições de tutela, de formação e tal. A criança é pensada ou como esse sujeito a ser conformado para uma vida adulta funcional, ou como um sujeito a ser controlado, quando ele desvia dos padrões de sociabilidade. E isso é nefasto, né? É problemático, faz ecos muito rápidos. Você para pensar, hoje Tereza tem 3, quase 4 anos, daqui a 15 anos eu pretendo estar viva e a gente vai estar aí curtindo nossa linda vida. A Tereza vai ser uma mulher adulta, com direito de decidir sobre voto, podendo concorrer a cargos, podendo ocupar espaços de poder. Como é que eu conformei? Como é que eu construí? Como é que eu dialoguei na formação desse sujeito hoje para ele estar entre outros sujeitos, trabalhando no dissenso, logo ali? Então, esse apagamento da criança hoje gera resultados muito visíveis, muito notáveis nessa sociedade da gente agora, nesse momento, onde muitas Reginas são ovacionadas, o que é uma tristeza, um surto coletivo real, concreto, mas que tem tudo a ver com espaços de exclusão, de ódio, de privatização da convivência um pouquinho atrás, assim. Então, eu estou muito interessada nessa criança que ocupa espaço. E que, como a Alessandra falou, que faz barulho, que dá trabalho, que pede pulo no meio da live. Eu vi um vídeo maravilhoso que senta na cadeira do Papa, que dá pulo no meio da peça Claro. da mãe. Essas coisas que não são fáceis de lidar, porque são marcadas por expectativas, às vezes, do que deveria ser um comportamento para determinados espaços sociais, sem que a gente coloque as crianças nos espaços sociais e, como Juliana disse lindamente, medir essa integração ao espaço. Então, ela não aprende a comer porque não deixam ela comer, bota ela para comer, e um dia que aquela criança saiba comer. Coma, né? Coma, né? Então, a gente Pô, não por sabe... que não comeu, gente? Por que esse menino não come, Perfeito. né? Exato. Então, ninguém escuta a criança, ninguém pergunta, como a Alessandra bem falou, não participam de nada e um dia quer que decidam as coisas bem pelo coletivo. Não ensinam a... É uma coisa muito esquizofrênica, que é da sociedade como um todo, mas que sobre as crianças, sobre a infância, ela ganha uma visibilidade, assim, muito difícil de se desviar. Talvez por isso as pessoas se sintam à vontade para falar que não gostam de crianças, o que para mim é um absurdo. Não que você tem que adorar todas as crianças, nem isso, mas assim, a naturalidade de dizer que Sim. você não gosta, despreza 17% da população, como se não fosse nada. Eu acho uma loucura. Enfim, falei um bocado de várias coisas. Me conduz aí, Maria. Maravilhoso. 52 dias aqui presa. Então, vamos fazer mais live, vamos procurar essa construção de um projeto, né? Porque o que a gente está fazendo aqui agora é construindo através... Parece que é só um bate-papo, mas não é. A ideia é que através desses encontros a gente vá construindo isso que nós estamos chamando de manifesta. A tal manifesta. Então, a manifesta é um movimento, é uma movimentação cidadã, mas a ideia é que nós apresentemos um documento de desejos para a cidade. Ou seja, nós desejamos, nós queremos integrar, nós queremos apresentar um programa e participar do debate para a cidade.
Então, o que a gente está fazendo um pouco, que seriam encontros, rodas, é essa ideia da live. E por isso que hoje a gente inaugura esse segundo momento. Ou seja, que não é só do campo das ideias, mas é de um, que também é ideia, mas que Sim. vá chegando a exemplos, que ele vá entrando, né, nas filigranas da questão, do problema, mas sobretudo da saída. Só para a gente ir terminando, eu queria falar algumas coisas assim que, primeiro, a sobrecarga nas famílias e, portanto, nas mulheres. Eu recebi outro dia não, no ano passado, durante a eleição, essas coisas assim, religiosas, que estão muito assim, porque a família, né? A família como centro, que é uma ideia programada de super responsabilização, né? Daquilo que devia ser do comum, aquilo que deveria ser de uma comunidade, vira uma responsabilidade da família, porque também ali você invisibiliza, você super responsabiliza e ao mesmo tempo invisibiliza a desigualdade, as injustiças, ou seja, o machismo, o patriarcado, né? O racismo, ou seja, você vai ali colocando para o campo da intimidade as principais mazelas e os principais nós da nossa sociedade. Mas dito isso, nós muitas vezes só nos enfrentamos com a infância, essas questões, quando somos mães. Perfeitamente. Ou no seu caso, que foi um florescimento absolutamente lindo, quando você está preocupada com a dimensão de gestão. Ou seja, quando você vê a ausência, ou seja, você vê um problema acontecendo e você vai procurar as saídas das questões e você acaba vendo que isso está na invisibilidade, na invisibilização de alguns grupos etários, identitários, ou seja, tem um problema. Isso. E esse não é um problema apenas da infância, mas uma invisibilização programada de alguns grupos da sociedade, que são justamente aqueles grupos que não são produtivos, né? Ou que precisam estar produzindo certo tipo de coisa. Perfeitamente. As crianças têm isso que... Eu sou uma leitora de Sarmento também, Juliana. Estive com ele lá há uns meses e ele falou, vai atrás de Juliana, depois eu falo com você. Te elogiou largamente. Manuel Sarmento é uma referência, né? E fala muito dessas questões de participação. E me chama a atenção uma coisa que ele diz, que a conformação de cidadania exclui as crianças em grande medida. Porque a cidadania da gente, a cidadania da gente democrática, prevê muito uma participação, por exemplo, pelo voto. Então, várias questões, elas ganham atenção a partir da força ou falta de força, ausência de força, de mobilizar um eleitorado. Na Secretaria de Cultura, eu, em algum momento, me confrontei com isso, quando eu era gestora do Xisto, sobre um ano eleitoral, atípico, questões há muitos anos, e algumas pessoas da gestão diziam, mas por que as crianças? Nesse momento, a gente devia estar preocupado com o eleitorado. Uma questão absolutamente legítima, mas que não consegue visualizar que as crianças estão transversalizadas nos eleitorados. Eu falava, gente, tem criança em família de direita, em família de esquerda, criança no Alto de Coutos, tem criança em todo lugar, elas são transversalmente distribuídas na sociedade e sem direito à participação direta e mesmo indireta. As crianças não participam das instituições como os conselhos, as ouvidorias. Criança não pode dar queixa na delegacia. Peraí, meu amor, vem cá então. Os conselhos tutelares estão precarizados no sentido de infraestrutura. Peraí, meu amor, peraí. Ei, Tereza! Não, meu amor, não. Vá, tchau, beijo. Tá naquela fase das falar as coisas nojentas, que percebe que mobiliza. É essa fase. É essa fase. Então, e chama muito atenção porque as crianças são dependentes de uma outra categoria social 100% na sua inserção cidadã. A categoria social outra que são os adultos. As crianças precisam se fazer representar pelos adultos a todo momento. Jundiaí tem um conselho infantil. Eles foram fazer algumas modificações na cidade e tem um conselho de crianças que ajudam a pensar em questões de mobilidade, do direito ao brincar, etc., que é lindo, trouxe resultados muito interessantes. O case de Jundiaí é bem legal, mas precisou de um adulto ter uma ótima ideia e sensibilidade para trazer essas crianças para dentro. Eu falo muito que no Xisto, eu mirei no que vi
e acertei no que não vi. A gente tinha questões de público no Xisto no momento que eu cheguei. Todos os espaços de artes presenciais no mundo estão se confrontando com perdas de público. Não era uma exclusividade do Xisto. E eu que tinha vindo anos antes de uma vivência no Teatro Vila Velha, lembrava de Márcio Meirelles dizendo: todo tem que ter teatro infantil, tem que ter apresentação para criança, tem que ter mobiliza público, tem que ser constante, blá, 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 blá. E aí eu mobilizei as ações no Xisto voltado para as crianças, muito porque as crianças você consegue mobilizar em quantidade. Você vai na escola, porque tem muita criança, tem pouca oferta de produtos culturais. E a gente acabou... Fui eu. Fui eu. E a gente acabou avançando para questões de direito de participação, de mediação. As crianças, isso para mim é o que fez tudo se transformar no meu olhar. As crianças passaram a ser mediadoras na mudança dos hábitos culturais das suas famílias. Elas eram interlocutoras essenciais para a formação de novos hábitos. E não apenas seres passivos recebendo ali as suas informações. O trabalho, o acolhimento da gestão naquele momento, né, da Secretaria de Cultura, Juliana, Romualdo, Chico, foi essencial da DEC, né, como um todo, de Albino, que era o secretário na época, da compreensão do quão estratégico eram as ações do Xisto nos projetos do Festival Xistinho e do Encontro de Domingo. E aí se revelou um mundo para mim. E é muito engraçado, porque eu saí em 2015, já muito mobilizada, decidida a trabalhar com infância. Eu saio grávida do Xisto, sem saber que estava grávida. Então as crianças vieram me perseguindo, assim, se não mais como público e objetivo do meu trabalho, agora como minha partner de live e minha companheira da vida, né? Minha filha. E faz eclodir muitas questões e a gente se sente muito injustiçado, assim, porque é como se fosse uma questão menor. Não esqueci o nome do autor, mas ele vai falar que as crianças estão confinadas aos pequenos mundos. É como se fosse pequenininho, piozinho, desnecessário, como se fosse um capricho. E é uma coisa não só muito contestável em termos de empatia, morais, mas, sobretudo, muito pouco hábeis na compreensão do que é viver em sociedade, em coletividade. Não é uma questão altruísta se preocupar com as crianças, assim, eu acho. Mas se a pessoa for egoísta, é bom que ela se preocupe com essa geração aqui. Porque essa geração vai ser a geração produtiva quando a gente for velho. Que tipo de sujeito eu quero lá? Que faz arminha com a mão? Que minimiza, que diz e daí? Ou que tem capacidade de escuta e empatia? Cuidar das crianças é cuidar da gente. Cuidar da criança do outro é cuidar da gente, hoje, amanhã e depois. Assim, eu tô decidida a isso, perseguindo em doutorado aqui. Maravilha! É com essa beleza que a gente encerra, né? Cuidar da criança é cuidar, não é desse futuro, mas é cuidar da gente, né? Ou seja, tirar essa dimensão de futuro, é cuidar de nós, é cuidar desse comum, desse futuro comum. Meu amor, muito obrigada. Eu vou chamar a Paula Alice antes que essa live caia. Adorei, derruba essa live. E muito obrigada. Você sabe que para nós é uma honra tratarmos desse tema que você traz com tanta intensidade. Vamos com Paula Alice, gente? Eu não sei quanto tempo tem, eu não estou medindo o tempo. Mas eu acho que a gente tem aí um momento... Gente, está todo mundo aqui comentando, eu não estou vendo. Obrigada pela indicação dos livros. Massa, minha mãe está aqui na live. Muito bem, essa sua mãe, viu, Neto? Maravilhosa. Vou chamar logo Paula Alice para a gente ir direto ao assunto. Ê, mulher! Eu vou começar logo com Paula Alice. Cadê? Aguardando, Paula. Olá! Não sei se está aparecendo ainda. Ainda não. Estou te ouvindo. Sim, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Ajeite aí. Paula Alice, atriz, diretora, dramaturga, atriz do cinema, da TV, do teatro, já do teatro. De onde vim?
Ó, Neto tá dizendo faltam 10 minutos. Aí a gente decide se a gente encerra nesses 10 minutos. Chegue logo, Paula Alice. Apareci já? Eu tô me vendo. Não, pra mim não, mas pode ser minha conexão. Vocês veem, Paula Alice? Maravilux, Neto tá falando. 10 minutos, maravilux. Fala aí, gente. A gente faz uma intervenção sintética, qualquer coisa. Vamos lá. Paula Alice. Mulher, é impossível falar de infância, uma produção artística, estética para infância em Salvador. 10 minutinhos, sem falar daquilo que você traz, né? Como, ai meu Deus, a internet que não está entrando, bateria que está acabando, mas a gente vai... Ai, meu Deus, o caos! O caos! Meu cachorro tá tentando invadir aqui o escritório também, socorro. Mas é isso, é impossível pensar numa produção artística, simbólica, quer dizer, na verdade, é impossível pensar numa mudança de cultura política sem pensar estética, uma mudança de estética, uma mudança simbólica. E é impossível pensar, se você quer produzir uma cidade de direitos com incorporação de novos sujeitos, sem pensar nessa produção também do simbólico. E nisso você é a maga que traz uns repertórios absolutamente inéditos para a produção de conteúdos para a infância. E eu queria que você falasse assim, um pouco para a gente, né, Paula, como é que isso te acompanha, como é que permeou a sua produção, e o que é que você encontra como pista para que a gente possa incorporar aqui em coletiva. Bom, Maria, querida, primeiro de tudo eu quero agradecer muito a lembrança, né, o convite para participar dessa live, com pessoas que eu já encontrei em outros momentos, a Isabela, a Alessandra, a Juliana, pessoas que fazem parte dessa escolha de estudar, de mediar, de produzir para a infância de alguma forma, né. E eu quero começar falando de uma coisa. Essa segunda-feira faleceu o Aldir Blanc, né? Eu fiquei muito tocada com essa partida, era um compositor de quem eu gostava muito. E aí ontem eu fiquei assistindo várias entrevistas com ele, e em uma delas ele fala assim, eu não me lembro o que perguntam para ele, mas ele diz assim, ele começa a falar de uma experiência de bullying na infância, de como era difícil para ele, no momento em que ele se muda para Vila Isabel, entre os 3 e os 11 anos, a experiência de um bullying pesado, assim, de meninos, homens mais velhos, que machucavam, que jogavam os trabalhos escolares dele na lama. E ele diz assim, para mim, com certeza o letrista nasceu ali. E, na verdade, o letrista existe porque aquele menino existe. No dia que aquele garoto morrer, acabou o letrista. E eu fiquei especialmente tocada com isso, porque, para mim, a relação com a infância vem da relação com a minha infância. Para mim, foi ali que eu me formei como pessoa. Eu acho que é um lugar importante para cada um. Assim, vários estudos apontam isso, né? Como, não só no âmbito da psicologia, né? Como esse espaço, esse lugar da infância, ele é, se não definidor, um grande marcador do que a gente se torna ao crescer, né? E, claro, quando a gente observa figuras como Regina Duarte, como o próprio Bolsonaro, a gente não pensa sobre o quanto que pode ter sido ruim, né? Assim, eu fico tentando fazer esse exercício criativo de pensar em que infância essas pessoas tiveram para se tornarem essas pessoas que elas são hoje. Claro que de jeito algum minimizando o que eles fazem, mas para refletir mesmo. Porque eu acho que é um ponto, assim, central de reflexão mesmo. E para mim, quando eu comecei a produzir arte para a infância e depois estudar isso no âmbito do doutorado, eu conheci um autor chamado Bachelard, que faz reflexões sobre isso. Assim, para ele, o lugar da infância é um lugar de extrema criatividade. E para mim, essa conexão com o lúdico, ela não é... Eu estou reduzindo a lúdico o lugar da infância, mas não é só isso, claro. Para mim, ela está em todo lugar. Assim, eu ia fazer hoje a live, participar da live, eu prendi dois cocóis aqui, meio Princesa Leia. Eu ia aparecer assim, aí depois me deu impaciência que eu tirei. Mas porque, em geral, a gente desqualifica, né? Quando a gente quer dizer que alguém está sendo inadequado, a gente diz, você está sendo infantil. Isso é uma das primeiras recusas que eu quis colocar na minha tese, porque eu vi uma fala de uma criança, na época ela tinha 10 ou 12 anos, que é a Doris Vitak, que ela fez um desses TEDx, com o título da palestra dela que era o que os adultos podem aprender com as crianças. E uma das primeiras coisas que ela criticava era isso. Parem de se referir, ela não dizia apenas parem,
Mas ela dizia isso, assim, eu acho interessante que os adultos digam, quando eles querem desqualificar um discurso, eles digam você está sendo infantil, sendo que as piores violências do mundo são cometidas por adultos. E esse raciocínio eu cito, ela infelizmente é a única criança que eu cito na minha tese. Eu não, na época eu não encontrei outros discursos que eu pudesse citar, mas eu fiquei muito feliz de poder abrir um trabalho de doutorado citando uma criança, já que eu estava estudando infância. E comumente a gente comete esse equívoco, né? Eu adorei que você começou, em um dos momentos da fala com a Alessandra, você falou isso, né? Eu vou fazer aqui o meia-culpa, porque seria interessantíssimo você ter aqui uma criança falando, né? Mas é a coisa mais comum, assim, todos os... Juliana, Isabela, todo mundo falou isso, né? Que a gente quer falar sobre criança e, em geral, a gente não chama a criança para conversar. E eu acho que, para mim, tentando responder a sua pergunta, vem muito daí, assim, vem muito de uma conexão muito forte com a minha infância, com o meu herê, que eu mantenho vivo. Então, eu sou essa pessoa que faz piada e que louva o herê a todo momento. Paula, isso... Eu penso, assim, hoje, pensando na live, né, atravessada por tantas coisas, tem uma questão que eu queria trazer para você. Existe uma produção artística, mas também não só artística, ou seja, tem uma série de vivências na cidade que, quando elas são para a infância, elas só são para a infância. E isso me soa estranho. Então, por exemplo, crianças na UFBA. Eu fico pensando assim, crianças na UFBA poderia ser um lugar de encontro de outras pessoas que não são só pais e mães. Ver miúdo e guarda-chuva não pode ser uma atividade para a infância ou para adultos que levam as crianças, né? Eu acho que é importante a criança como esse sujeito que emancipa e leva e impulsiona, né? Isabela fala disso, super lindo. Mas boa parte da produção... Nós precisamos convocar esses sujeitos adultos também a observar essa produção e ir a despeito desse público. É claro que existe uma classificação indicativa, né? Ou seja, é indicado prioritariamente para, então aquele público. Mas, assim, bateu hoje, assim, me soa estranho, porque, por exemplo, uma animação deveria ser vista por todo mundo, tem uma série de valores, de conteúdos, de conexões, que são muito ricas. Sei lá, Kirikou, né, e a feiticeira. Eu digo assim, sabe assim, uma dramaturgia, uma série de produtos, e eu vejo assim, adultos que não são pais nem mães, absolutamente, ou não especialistas, porque, claro, a gente tem adultos do teatro indo ver peça de teatro. Mas se você não vê um adulto, sem ser do teatro, indo a uma peça, ou eu estou enganada. E acho que, né? E eu sinto que isso reforça o que Isabela traz, o que Alessandro traz, ou seja, e mesmo assim, dentro da família, então, sei lá, só vai para aquela atividade quem está com a criança. Vá você, que você está com a criança. Isso me soa tão maluco para uma produção de sentido. E fiquei hoje com muita vontade de entrar nesse debate com você hoje, assim, me sabe quando você tem uma fagulha, eu falei, nossa, claro, não vai dar, né? Se aquela parte enorme da população desconectada não puder ser mobilizada por essa produção sensível. Quando a gente entra na seara aí da classificação indicativa, né, para a criança, o que pode, o que não pode ser visto, a gente entra num poço sem fundo, porque é claro que se instrumentalizou, né? Esse é um pensamento bem instrumentalizado, assim. Quando a gente pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem alguns balizadores do que é adequado ou não para as crianças verem. A gente tem, por exemplo, no audiovisual, a gente tem um documento extensíssimo sobre classificação indicativa que legisla sobre o que é adequado ou não para a criança. Então, em geral, quando a gente tem cenas que envolvem violência, nudez, uso de drogas, palavrão, a gente tem diferentes idades, né? Que podem ver ou não isso. E esse é um debate larguíssimo. E que faz todo sentido. É claro que a infância precisa ser... O que eu falo muito é que a criança é um ser vivo, né, gente? Então, por mais que a gente queira proteger a criança de certos conteúdos, os conteúdos chegam. Se a criança passa na frente de um telejornal e eu vi um vídeo engraçadíssimo de uma criança com medo de uma árvore de Natal com bolinhas porque ela achou que era o Covid. E ela ficava gritando, é o Covid, eu tô com medo. E é isso, assim,
Agora que você fala de uma pandemia, a gente precisa explicar para as crianças o que é isso, não é? Ó, vai cair nossa live, eu volto com você pra gente encerrar, tá? Não, é o primeiro dia desse modelo, então a gente termina e volta. E volta, tá bom. E a gente volta. 13 segundos. Tá bom, me chama.